Boa tarde. O Congresso Nacional aprova o processo de impeachment da presidenta Dilma. Grave acidente na BR-153 deixa 3 vítimas fatais. No esporte, Barcelona é eliminado da Champions League. No nosso quadro de hoje, do IF Ensina, iremos falar um pouco sobre a biologia. Fique agora com essas e mais outras notícias no Jornal Universitário. Você que vai prestar o vestibular esse ano, fique ligado agora na nossa reportagem do IF Ensina. Hoje iremos falar um pouco sobre as briófitas. Boa tarde, galera. Hoje vamos abordar aqui no IF Ensina sobre briófitas, que é sobre os 4 reinos plantae do tema de biologia. Vamos assistir a seguir na reportagem. Professor, olha aqui. Isso daqui não é um musgo pertencente ao grupo das briófitas que a gente tinha visto na aula da semana passada, na aula de botânica? Sim, Antônio, isso mesmo, cara, muito bem observado. O que você lembra da pessoal? Vamos ver se você está manjando dela ali. Então, eu não lembro muita coisa. Eu lembro um pouco do histórico dela. Eu sei que o musgo, ele é derivado da alga verde ancestral. Historicamente, eles chamam ela de planta-mãe e acreditam que essa foi a primeira planta que teve na nossa terra, não é isso? Isso, exatamente, Antônio. Muito bem observado mesmo. Está prestando bastante atenção. Mas assim, professor, eu lembro um pouco do histórico dela, eu lembro que ela veio do mar como essa alga verde ancestral, mas eu não sei muito bem como que ela funciona. É uma planta que tem raiz, ela aparentemente não tem nenhuma folha. Como que é essa estrutura dela? Então, vamos lá. Vamos dar uma relembrada aqui para você ver. Olhando para ela, você não consegue ver folha, certo? Exatamente. Ela não tem folha. O que ela tem? Ela tem filóide, que são capazes de realizar a fotossíntese, como se fossem as folhas. E o que mais que ela tem? Ela tem cauloide, não tem caule. Ela não tem isso aqui, ó, igual aqui. Ela não tem esse caule aqui. O que é o cauloide dela? São como se fosse um suporte para as filóides, que são o que saem para fazer a fotossíntese. E elas não têm raiz, ela tem rizoide. E o que é rizoide? São como se fosse a raiz da planta. Ela é tipo assim, ela tem qual que é a função dela nas briófitas? É fixar na parede, como se fosse assim, ó. Digamos que a árvore é uma parede, ó. O rizoide dela, como você percebe ver, é bem frágil. Você passando a mão, você consegue tirar, certo? É verdade. Então, isso que é o rizoide dela, que absorve os nutrientes do solo. Se eu não me engano também, professor, essas plantas, até por conta dessas características dela vindo do mar como uma alga viva, ela só fica em lugar assim, como numa árvore. É um lugar que tem que ser bastante sombreado e muito úmido, praticamente escondido. É até comum a gente achar, as pessoas vejam ela e chamam ela de planta do lodo, que em lugares que são muito úmidos, que formam aquele lodo, se tiver muita umidade, pode formar esses musgos. Não é isso? Sim, Por conta da sua umidade? Faz o seguinte, quando você chegar na sua casa hoje, eu quero que você faça o seguinte para mim. Você vai lá no fundo do quintal da sua casa e veja se tem isso aqui, tudo bem? Na próxima aula eu quero saber se você tem. Eu vou dar uma procurada, senhor professor. Mas como você disse, você falou que elas não têm em lugar seco, mas elas têm sim. Ela existe em lugar seco também, só que não é comum a gente ver. Igual, por exemplo, a gente, como você disse, é muito fácil encontrar ela em lugares úmidos. Por quê? Ela tem uma maior facilidade a estar nisso aqui. Se você pegar, por exemplo, o muro do quintal, onde é úmido, onde não bate o sol, você vai achar isso daqui. Pode ser que ela não esteja ainda nesse etapa, que aquilo já está bem formado, olha para você ver. Se você puxar, já vai sair até um pouquinho de planta junto. Na nossa mão. Sim, já sai na nossa mão. Isso que você vai dar uma olhada, entendeu? Entendi. Então, o que mais você lembra dela? Você lembra como que faz o transporte de nutrientes, essas coisas? Então, professor, se eu não me engano, a gente tinha visto que ela é uma planta avascular, que ela não tem vaso condutor. Exato, exatamente. Mas eu não lembro como que ela faz o transporte dos nutrientes, porque como que é possível, professor? Se ela não tem vaso, como que ela vai transportar? Sim. Então, o vaso condutor seria como se fosse as nossas veias. Olha o seu braço, por exemplo, e você vê as veias, certo? Você não vai achar, elas não têm essas veias, digamos assim. Como que é feito o transporte dela? É de célula por célula, entendeu? De uma para a outra, assim, exatamente assim. Entendeu? Então, Antônio, vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver se a gente acha mais algumas briófitas dessas árvores, né? Por quê?
tem grande possibilidade de encontrar. Olha só, professor, a gente estava achando que era só naquele cantinho ali embaixo, e olha como ela se sobe por quase metade da árvore, até lá em cima a gente do musgo ou o verde que é caracterizado por ele. Sim, mano, pra você ver, ela tem uma reprodução, digamos assim, muito grande, né, pelo tamanho dessa árvore e tudo, se reproduziu bastante mesmo aqui. Vamos falar um pouquinho do ciclo dela, Antônio, pode ser? Sim. Professor, se eu não me engano, essa planta, o começo da sua reprodução é um ciclo que começa, acho que a partir de um esporo. O esporo que produz um esporófito, a partir desse esporófito ele vai produzir o gametófito, e do gametófito produz gameta, que esse gameta produz a nova planta, o novo musgo, e depois esse ciclo se fecha formando um novo esporófito, um novo esporo. E assim continua esse ciclo, sucessivamente até formar cada pedacinho de musgo. O que eu me lembro basicamente é isso, professor, da outra aula. Agora os termos técnicos... Muito bom, muito bom. Muito bem, Antônio, tá prestando bastante atenção na nossa aula em sala, tô gostando de ver. Então vamos falar um pouquinho agora dos nomes. É o seguinte, ela passa de geração para geração, ou seja, ela pode ser haploide ou diploide. A diploide é o seguinte, ela é 2 N's, enquanto a haploide é o quê? Um N? Exato, muito bom. sim. Exatamente. Então assim, como é que funciona a haploide? Você sabe me falar? Professor, eu sempre me confundo nessa parte, mas se eu não me engano, na formação de esporo para esporófito, ela é um N, e de gameta para gametófito, ela é 2 N. É mais ou menos isso que eu me Não, lembro. basicamente isso que você me falou. Basicamente é isso mesmo, você tá manjando, nossa, até mais que eu, tá muito bem na matéria, É isso, exatamente. professor. Exatamente.